Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje mais uma vez o prefeito de Belford Roxo, Denis Daltman. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Satisfação muito grande, estamos juntos aqui, nossos telespectadores. Uma satisfação muito grande. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. E para participar dessa entrevista, trouxemos também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. Boa noite. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os destaques do noticiário político da semana na capital federal. A Polícia Federal revelou mais um esquema de corrupção na Petrobras. A 31ª fase da Operação Lava Jato, que ganhou o nome de Operação Abismo, investiga o desvio de recursos da obra do SEMPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras no Rio de Janeiro. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária dos executivos ligados ao consórcio Novo SEMPES. Outro alvo da operação foi o ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Ferreira, que foi preso em junho na Operação Custo Brasil. Segundo as investigações, o consórcio Novo SEMPES, formado pelas empreiteiras OAS, Carioca Engenharia, Construbase Engenharia, Construcap, CCPS e Chain Engenharia, formou um cartel para assumir a obra de construção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras no Rio de Janeiro. Mesmo com a crise econômica, o Congresso deve desrespeitar mais uma vez a Constituição e sair de férias. O chamado recesso branco, na tentativa de dar uma satisfação à sociedade, o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a votação de um pacote de 9 medidas até a semana que vem. Mas se depender dos líderes de alguns partidos, nem isso será possível. Entre as medidas está a proposta que torna crime as prisões abusivas cometidas por policiais, juízes, desembargadores, procuradores e até ministros de tribunais superiores que ordenarem ou executarem alguma prisão fora das hipóteses legais. Até mesmo aliados do presidente do Senado acham inoportuno votar o projeto neste momento de investigação da Operação Lava Jato. Ouvidos pela comissão de impeachment, os técnicos que fizeram a perícia no processo da presidente Dilma Rousseff reafirmaram que as chamadas pedaladas fiscais e os créditos suplementares tiveram impacto negativo na meta fiscal e contribuíram para aumentar a crise econômica. Entretanto, os consultores do Senado alegaram que não cabe a eles analisar o mérito da questão, ou seja, se houve má-fé nestes casos. Compete agora aos senadores fazerem o julgamento político. A expectativa é que o parecer da comissão seja analisado pelo plenário do Senado no dia 9 de agosto. O recesso parlamentar não deve interferir nos prazos para a conclusão dessa segunda etapa do processo de impeachment. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na quinta-feira, na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Voltamos então com o Jogo do Poder, hoje recebendo o prefeito de Belford Roxo, Denis Daltman. Prefeito, eu vou começar falando de uma coisa não muito agradável, coisa, não é exatamente o termo, falando da crise, que é o termo específico, que assola não Belford Roxo, mas assola o Brasil, assola o Rio de Janeiro e assola os municípios também. Belford Roxo não é a exceção. Com tantos anos de militância na política, no jornalismo, não tenho recordação de uma crise tão aguda como a crise que nós estamos passando agora aqui no Rio de Janeiro. Eu não me recordo de nenhum governo que tenha tido, vivenciado uma crise tão aguda, com tantas consequências negativas para a população, nas áreas pontas, saúde, educação, segurança. Eu queria saber como é que o senhor está enfrentando essa crise em Belford Roxo.
quais são, digamos, as medidas que o senhor tomou para tentar superar e vencer essa crise que, de fato, é muito aguda e preocupante? Bem, Ricardo, é meio complicado você falar assim, como lidar, né, com essa crise, esse momento todo. É muito ruim, é um momento muito difícil. Eu sempre falo com os amigos, a população de modo geral, que nenhum prefeito passou por essa crise que eu estou passando em Belfor Roxo. Um município que é novo, 25 anos, praticamente emancipado, e enfrentar o que eu estou enfrentando. Queda de receita, de modo geral, ICMS caindo, o royalty caiu, o royalty que nós recebíamos em média 1.580.000, caiu para 410.000. Um terço. Perdemos FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, onde eu faço investimento na cidade, onde esse dinheiro também é parte para pagar funcionários. Então, todas as nossas receitas despencaram, caíram muito. E a minha primeira medida que eu fiz, para quando eu tentei ir segurando a onda, tentei segurar para que pudesse administrar internamente, mas chegou um ponto em que eu tinha que fazer corte dentro da nossa administração. Eu cortei 7 secretarias, eu reduzi 7 secretarias para que pudesse administrar melhor. Mesmo com tudo isso, eu ainda tive, na nossa gestão, um plano de cargo e salário que teve que entrar na nossa folha, que aumentou mais ainda a nossa folha. E tentando equacionar. Então, essa crise, a queda de receita, tendo o município de Belfor Roxo sendo considerado o segundo mais pobre do estado e sendo o 6º mais populoso dos 92 municípios. Então, um momento muito crítico, muito complicado, difícil, levando em conta, que eu sempre falo nas entrevistas, 60% da cidade não é saneada. Uma cidade que ela foi crescendo desordenada e precisando de infraestrutura em todos os segmentos, todos os lugares, seja mais investimento na saúde, mais investimento na educação e principalmente na parte de saneamento básico. Né? E as parcerias que nós tínhamos para buscar recursos, era no Estado e no governo federal. Os dois estão travaram todo tipo de recurso que possa viabilizar para os municípios. Então é muito complicado, é muito difícil. Você, sabendo a população, precisa de assistência, precisa de soluções de problemas emergenciais e às vezes você encontra impossibilitado por falta de recursos. Então, Você tem tido problema. Obviamente que há duas situações absolutamente distintas. Uma situação que é aquela situação nova em que você vai ao governo do estado em busca de uma nova obra, de um novo projeto. Mas há outras situações que são decorrentes da manutenção de compromissos anteriores, compromissos assumidos, por exemplo, a manutenção da UPA, e assim por aí vai. Outros, digamos, compromissos já assumidos pelo governo do estado também não estão sendo cumpridos? O Estado não repassa o dinheiro da UPA há aproximadamente 1 ano e 2 meses, que não vem o repasse do Estado para o município. E nós... De quanto seria esse repasse? Hoje deve estar em torno aí de uns 9 milhões hoje para mandar para o município, quase 10 milhões. O somatório 10 milhões. Desses meses todos. E, na verdade, o Estado não dá justificativa, não repassa. A situação do Estado do Rio é realmente calamitosa, né? Há muito tempo que eu não vejo uma situação tão preocupante como a situação atual. E isso desencadeia vários problemas. Eu não consigo, às vezes, pagar em dia o funcionário pela falta de recurso ou pelo repasse que não chega, e eu fico pegando taxas municipais de recursos que vêm do ICMS ou Fundo de Participação para pagar os funcionários. E às vezes atrasa, vem menos repasse. Então, a nossa dificuldade é muito grande, né? Eu atraso, mas eu pago. Né? Então, a gente está equacionando o nosso financeiro para poder chegarmos a soluções, né, imediatas para que a gente enfrentar essa crise que é complicada demais. Prefeito, me diga aí, qual é o seu orçamento? Qual era o seu orçamento estimado e o que aconteceu de fato? Nós tínhamos uma previsão. previsão. Qual é o tamanho do buraco lá do... A nossa previsão de orçamento era de aproximadamente 680 milhões ano. Nós, ano passado, só recebi 475 milhões. Foi um déficit muito grande. Esse recurso seria para investir em infraestrutura, investir mais na saúde e na educação. Então, é muito triste saber uma cidade como Belfor Roxo, que tem mais de 600 mil pessoas, uma cidade que é 100% urbana e não temos recursos. Já era muito ruim esses recursos para administrar a cidade. Eu sempre falo assim, em comparação a outros municípios que também estão em dificuldade, Caxias, por exemplo, tem lá 800 mil pessoas, Belfor Roxo 600 mil, ele recebe 3 bilhões ano. E está com dificuldade também de contribuir. 800 mil pessoas. Você tem 600 mil.
E com 475 mil. 470. É uma Realmente, situação trágica, situação né? Complicada. E ele ainda caiu, né? Caiu. Esse ano deve cair de novo, porque a economia vai cair outra vez. Vai, com certeza. 4,5. A nossa renda per capita, a de Caxias, que está em dificuldade também, é R$ 3.300 por habitante. Belfort Roxo, R$ 791. Então, a diferença que é muito grande. E Belfort Roxo precisa muito de infraestrutura, né, de saneamento básico. Então, é complicado demais para a gente. Não é só o prefeito, Belfort Roxo, não. Todos os prefeitos com grande dificuldade, todos, porque eles tinham seus planejamentos, o orçamento já definido, e quando os recursos não chegam, você fazer corte. Tá certo. Eu vou fazer um rápido intervalo. Eu quero saber um pouco desse relacionamento com o governo federal. Se também está provocando, agravando a situação já crítica do erário, do caixa da Prefeitura de Belfort Roxo. Vamos ao intervalo rapidamente e voltamos em seguida com o prefeito Denis Daltman de Belfort Roxo.